Senhor Deus e Pai, quanta alegria por estar aqui para meditar na Sua palavra e para receber os ensinamentos que vêm do trono da Sua graça por meio do Seu Espírito Santo. Eu te louvo e bendigo o Seu santo nome por mais essa oportunidade de estar aqui em comunhão contigo. Aleluia! Eu te apresento também esses filhos seus que estão aqui comigo. O Senhor volva para nós a sua face de amor e se derrame sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre todos os nossos planos. Nós somos seus e tudo o que nos diz respeito nós colocamos diante de ti. Abençoa a cada um de nós e unge-nos com seu Santo Espírito. Obrigada, Senhor Deus, por ter enviado seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício que nos resgatou da morte e nos deu vida em abundância, vida plena em ti e contigo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já foi derramado conforme a promessa de Jesus. Porque habitas em nós e por meio de ti temos comunhão com o Pai e com o Filho. Porque por meio do Senhor, Jesus Cristo habita em nós. Glória a Jesus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha que palavra, meu irmão e minha irmã. No versículo 12 desse mesmo capítulo 5, está dito que o pecado de Adão passou como herança para todos os homens, de modo que pelo pecado de um, a morte passou a reinar na terra. Verso 17. Ou seja, todos pecamos. Mas vemos no verso 18 que o próprio Deus providenciou a nossa reconciliação com Ele por meio de seu Filho e que por Jesus Cristo Ele não imputa aos homens os seus pecados. Jesus, que nunca pecou, trocou de lugar conosco. Levou sobre si o nosso pecado e nos deu a sua purificação e justiça. Morreu em nosso lugar para purgar a nossa culpa e para apagar as nossas transgressões e iniquidades. E todos os que o recebem como Senhor e Salvador reinam em vida porque recebem liberdade, o dom da justiça e a abundância da sua graça. A justiça de Deus é uma dádiva e nos foi dada por Deus como presente por meio de Jesus. A gente ouve o tempo todo que Jesus nos justificou e que pelo seu sangue nos tornou justos. Mas eu não sei se isso é claro para você. Qual exatamente é o sentido dessa palavra? Antes de Jesus e depois do pecado de Adão, o homem passou a ser escravizado pelo inimigo da nossa salvação, Satanás. Para se justificar do pecado, dependia das suas obras e dos seus próprios atos, cumprindo o que está prescrito na lei de Moisés, escrita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando os homens descumpriam qualquer preceito da lei, tinham a consciência de que estavam pecando, porque a lei dizia que aquilo era pecado. E isso os colocava a descoberto, revelando que os atos de justiça própria que faziam para apagar o seu pecado eram inúteis, pois logo voltavam a pecar. E foi para isso que Jesus veio à terra em carne e se entregou em sacrifício na cruz, para que nós nos tornássemos justos. E isso se operou divinamente e de forma sobrenatural por essa substituição, por meio da qual ele tomou o nosso lugar e sofreu na carne o castigo que era para nós. E quando ressuscitou, nos fez ressuscitar com ele, livres de toda culpa e de toda acusação, donde nos fez justos
e somos chamados justiça de Deus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, diz que agora, sem lei, já se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. E no verso 26 nos diz da manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele é o meu e o seu justificador. E isso não é para o futuro, porque a Bíblia usa o tempo presente. Então nós não precisamos mais nos justificar pelos nossos pecados, porque pela fé nós já fomos justificados por Ele. E por meio dele, de Jesus Cristo, temos a paz com Deus. Você ouviu, meu irmão e minha irmã? Nós fomos justificados por Jesus e por Ele nós já temos a paz com Deus e a recebemos pela fé, por meio do Senhor Jesus. Quando você aceita a Jesus, recebe a graça de Deus que cobre a multidão dos pecados. Ele apaga todos eles como se nunca tivessem existido. Com a morte de Jesus, veio a graça de Deus sobre todos os homens. E essa dádiva está disponível como dom gratuito do Pai a todos nós, a todos os que creem em Jesus, o Filho de Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nos assegura que se alguém está em Cristo, é nova criatura, que as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que Ele se entregou para pagar a nossa culpa e o nosso pecado, que Ele ressuscitou em glória, estando vivo no Pai, e o aceita como Senhor e Salvador, e imediatamente se torna nova criatura em Cristo Jesus, pois o seu sangue apaga todos os seus pecados, tanto os passados como também os que ainda vier a cometer. Meu irmão, minha irmã, a palavra não diz que você vai se tornar uma nova criatura. Ela afirma que você, em espírito, é nova criatura, que você renasceu, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo em Cristo. No exato momento em que você se entrega para Jesus, que você se rende a Ele, Ele te torna um cidadão do céu, embora você ainda esteja vivendo aqui na terra. Como eu me alegro, me fortaleço e me consolo nessa palavra da verdade, saber que estou aqui na terra, mas que em espírito estou justificada e já estou na glória, nos altos caminhos com Jesus Cristo. Aleluia! Nós não precisamos de nenhuma outra qualificação, de nenhum outro atributo ou de nenhum outro ato de justificação para ver e para entrar no reino do céu, a não ser aceitar essa graça que nos foi dada da parte do Senhor Jesus. Esse presente nos é dado como dom de Deus quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando você recebe a Jesus, não recebe uma filosofia, uma doutrina ou uma religião. Você recebe a justiça de Deus. Aleluia! A justiça de Deus veio a nós por meio de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos estabelecer a nossa própria justiça por meio de atos de justiça própria, porque isso não vem de Deus. O próprio Adão, quando pecou, tentou se cobrir, e aquele ato tinha o objetivo de se tornar justo diante de Deus. Mas o ato de justiça própria não tem valor para Deus. E quando a justiça de Deus se manifestou naquele lugar, Adão teve que se esconder. Eu te exorto, meu irmão e minha irmã, a receber hoje, agora, o Senhor Jesus,
porque ele é o fim da lei e justiça para todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Não caia no engano de muitos que dizem: eu não mato, não roubo, não traio meu cônjuge, minha cônjuge, não defraudo ninguém, então sou justo. Essa é a justiça perante os homens, mas para Deus é ato de justiça própria. Somente o sangue de Jesus nos qualifica para estarmos na presença de Deus, porque nos purifica de todos os pecados. E nada que venhamos a fazer na terra vai nos tornar mais justos do que já somos ou mais filhos de Deus do que já somos, porque nós já somos justiça de Deus na terra. Aleluia! Gálatas capítulo 3 nos alerta nos versos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra de sabedoria e de ensinamento. E te pedimos, Senhor, conceda-nos a graça de, pela fé, aceitar que Jesus Cristo é a nossa justiça, que fomos justificados e redimidos por seu sangue, que nenhuma culpa pode nos ser imputada pelo acusador e que somos a justiça de Deus pela sua graça. Amém.